neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos
ouvintes amados, coisa boa é nós associarmos as Escrituras à história. A história, as Escrituras, e isto com a revelação do Espírito Santo. É muito fácil associar as Escrituras com a história e a interpretação. Mas eu estou dizendo Escrituras, história e revelação. A história e a Escritura oferecem dois laudos, dependendo de nós. Um laudo é a interpretação humana que forma os credos, os dogmas. Do outro lado, ela oferece a revelação. Então, o necessário é termos, em primeiro lugar, as Escrituras, a Palavra de Deus, a história e a revelação do que está escrito e dos acontecimentos, isto é, o cumprimento do que está escrito, o cumprimento das Escrituras é que forma a história. O cumprimento das Escrituras é que forma a história. Mas como sempre o homem natural não passa de um simples intérprete natural, e ele nunca percebe o que Deus faz no presente, mas sempre no passado e no futuro. Então, urge que tenhamos a revelação, que acima de tudo sejamos espirituais, tenhamos o Espírito Santo. Por exemplo, nas Escrituras, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem expressa de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é obedecido pelos apóstolos, em Atos 2, 38, e demais referências como Atos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Então, Mateus 28, 19, é obedecido pelos apóstolos, de que maneira? Usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este nome, conforme nós temos escrito na carta aos Hebreus, é manifestado pelo próprio Jesus Cristo. Ele manifesta o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é profundo. Notemos, aos Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em São João capítulo 17, o último versículo, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. No versículo 6 do mesmo capítulo de São João 17, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Portanto, os apóstolos não erraram. Alguém pergunta: a quem devemos obedecer? Aos apóstolos ou a Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 28, 19. Eu pergunto como resposta: será que São Mateus, então, concordou com a desobediência de Pedro? Porque eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Mateus concordou com a resposta de Pedro. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
deveria ser usado. E a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação. A igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. As Escrituras mostram assim. E a história? A história não pode falhar. A história mostra a perversão da verdade e mostra também o cumprimento da verdade. A perversão desta verdade do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a história conta que foi no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E a mesma história tem um documento publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1955. Você quer buscar a revista Time, de 5 de dezembro de 1955, você vai encontrar ali a publicação naquela revista Time, que existe um documento em Roma que relata o seguinte. Esse documento é no ano 100 AD, que o diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. Em pé, com água pela cintura, se encontrava Marcos Vasca. Eles estavam rindo enquanto Públio descia para dentro d'água, postando-se ao seu lado. Ele perguntou: "Credes?" "Credo", respondeu Públio. "Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Com ele eu possa ter a vida eterna." Foi a confissão daquele que estava sendo batizado. Diz o relato, o documento que existe em Roma. Eu estou lendo isto. Então ele sentiu braços fortes, suportando-o, enquanto se deixava cair para trás dentro do batistério, e ouvia a voz de Marcos, voz em seus ouvidos: "Eu te batizo em nome de Jesus Cristo." Enquanto a água fria se fechava sobre ele. Existe esse documento em Roma, e esse documento foi publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1955. Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. Agora, o batismo nos títulos, quando foi realizado? Se foi realizado na história, não pode ser associado às Escrituras, porque nas Escrituras você não encontra um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são usando o nome do Senhor Jesus. Agora, lutar contra isto é lutar contra Deus. E como pode uma pessoa que tem o conhecimento disto agora receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, sem antes de tudo invocar o nome do Senhor? Por quê? A pessoa não recebe o nome de Jesus Cristo quando ela é batizada, mesmo em seu nome, da maneira correta. Ali ela está invocando, está sendo invocado o nome do Senhor sobre ela. Agora, o que traz o nome do Senhor para aquela pessoa é o Espírito Santo. O nome do Senhor agora estava em Pedro. "Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Eu creio que isto combina com as Escrituras, combina com a história, porque é a revelação. Sem a revelação, você não pode conciliar a história com as Escrituras.
E a única maneira de descobrirmos onde a história apresenta o fato real e o fato pervertido é tendo a revelação, associando-a com as Escrituras. Se você conhece na história um batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode conciliar aquilo com as Escrituras, se você tem a revelação. Agora, existe um técnico, um teólogo que pode fazer isso. Isso é a interpretação. Mas pela revelação você não encontra associação da história com as Escrituras, quando a história registra a perversão de uma verdade. Agora, quando a história registra o fato real da verdade, o cumprimento da verdade, acontece como acabamos de citar, o que foi publicado na revista Time, sobre um documento que existe em Roma, de um batismo realizado 100 anos depois de Cristo. Enquanto aquele homem era deitado nas águas, se prostrava de costas, aquele diácono diz: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esse documento, essa história, combina com as Escrituras pela revelação, combina com o batismo que os apóstolos realizaram. Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, porque ali Jesus estava dando uma ordem. Mateus 28, 19. E em Atos dos Apóstolos eles estavam cumprindo a ordem. Eles não podiam repetir a ordem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham que cumprir a ordem: eu te batizo no nome que é exigido em Mateus 28, 19. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme já notamos, nem isto mesmo é tudo, porque dependemos do dom do Espírito Santo. Mas eu posso responder uma pergunta aqui, que pode estar surgindo nesse instante em alguma mente. Quer dizer que Lutero não teve o Espírito Santo, porque o batismo dele foi nos títulos? Sim, perfeitamente. Ele teve o Espírito Santo. Os pastores, que têm o resumo das 7 eras, podem ler lá na última página, por aí, que vocês vão encontrar o profeta dizendo que Lutero tinha o Espírito Santo. Que Wesley tinha o Espírito Santo para pregar a mensagem do dia. Ele não podia revelar todas as coisas. Ele não podia fazer uma semente crescer e voltar para a semente novamente, dar o fruto e virar a ser o original novamente. Ali era broto. Ele não podia trazer tudo. Por isso ele tinha uma porção da palavra. E é o que o Espírito Santo estava nele, usava. Wesley, a mesma coisa, foi cheio do Espírito Santo. E a mesma coisa é agora. Fique sabendo, meu irmão, que não há justificação, não há santificação mais. Fora da mensagem. Não há dom verdadeiro, real, que possa manter o Espírito Santo fora da mensagem da era. De maneira alguma, os dons carismáticos têm expulsado a Cristo da igreja, e por isso Laodiceia é rica, tem dons, tem cura, tem tudo, e grandes pregadores. Por isso também a língua estranha está simbolizando morte na parede do Belsazar, que tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quem conhece a Bíblia está entendendo perfeitamente a linguagem. O que aconteceu lá em Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, está acontecendo justamente agora no Apocalipse do Novo Testamento, na Laodiceia do século XX. A língua estranha está escrita na parede, decretando a sentença daqueles que têm misturado as taças de Deus, as coisas de Deus com o mundo. E não significa outra coisa senão morte.
morte, morte. Quando o nome é invocado, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo? Não fique somente nisto, que você não passaria de um unicista. Você deve receber o dom do Espírito Santo. Concluindo o que nós dizíamos sobre justificação e santificação. O Espírito Santo só está na mensagem do dia. Portanto, nenhuma organização religiosa, nenhum sistema hoje justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo através da palavra do dia. Ninguém seria salvo fora da mensagem de Lutero no seu dia. Ninguém era salvo fora da mensagem de Wesley no seu dia. Ninguém pode ser santificado, justificado, se arrepender verdadeiramente de seus pecados e ser santificado e receber o Espírito Santo fora da mensagem que Deus nos enviou neste dia. Porque este é o complemento. Eles tinham o Espírito Santo? Tinham perfeitamente. Para a justificação pela fé, para a santificação, para os dons espirituais. Mas e agora? Quem tem o Espírito Santo tem justificação pela fé, tem santificação e tem os dons espirituais. Creem nos dons espirituais e tem a vida vivida. Manifesta o caráter de Cristo. O que está escrito nos faz empolgar. O irmão Branham, o profeta, pergunta, depois de afirmar que não há condenação para aquele que tem exposto o sinal, e depois ele próprio pergunta, para quem é isto? A quem está sendo dirigido isto? Aquele que revela o caráter de Cristo, aquele que revela o caráter de Deus, aquele que tem a vida de Deus em si, fluindo como um manancial de águas vivas. Para este não há condenação. Então não vamos pensar que o Espírito Santo poderia simplesmente, hoje, nos justificar, o que seria o suficiente, como se nunca tivéssemos pecado. Veja como a justificação tomou uma coisa tremenda, um sentido tremendo. Justificar, como se nunca tivéssemos pecado. A nossa alma fica branca como a neve. Nos manter limpos, vazios do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Nos santificando, isto é, sobre nós, e a nossa perfeição em relação a Deus é de fato perfeita. Não em relação ao mundo, porque o mundo, quanto mais perfeito nós formos, mais ele nos chamará de fanáticos e de loucos e de imperfeitos. Assim aconteceu com Jesus. Então, está aqui uma obra completa do Espírito Santo. Ou você é justificado, santificado e tem o Espírito Santo, ou então você está perdido, você não tem nada. Não vai se iludir que você é justificado e santificado apenas. Não vai se iludir com uma doutrina como esta, porque ela não tem base na mensagem do profeta, nem tampouco nas Escrituras. Não se iluda com isso, porque a obra é consumada pelo Espírito. Se você ainda não tem a experiência, então lute desesperadamente até descobrir esse marco, essa estaca que deve estar dentro de você mesmo, para quando vier uma dúvida em sua mente, você poder estar seguro nessa estaca. Porque os ismos virão, cada um procurará dizer uma coisa, diz o profeta, mas você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber quem é você. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. See